Raidan Souza na TV. Autêntico, original. Olá, muito boa noite, Imperatriz, boa noite, região. Amanhã, sexta-feira, dia 26, a gente retorna aos estúdios da TV Imperial para fazer o programa ao vivo para você. Mas hoje ainda, nessa data tão importante, Natal, espero que você tenha passado o dia com a família, você que ainda está aí na casa do seu pai, na casa da sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos e parentes. Feliz Natal, que Deus abençoe todos vocês. Realmente um dia bastante especial para a grande maioria das famílias de todo o mundo. Pena que algumas pessoas estão enfermas, outras pessoas estão com algum tipo de problema, mas o tempo é o Senhor de todas as coisas. E você, de repente, que está com algum tipo de problema, fique tranquilo, que Deus vai abençoar a sua vida e vai passar esse problema. Problemas passageiros, para que a gente possa iniciar o ano que vem com o sabor da vitória, com todas as forças para vencermos todos os obstáculos e atingirmos os nossos objetivos. Nós, juntos com aquelas pessoas que nós amamos, é importante a gente focar, pensar positivo, pedir a Deus, orar, e é claro, é isso que a gente faz todo dia, para que o ano que venha seja um ano repleto de muitas realizações. Mas para desejar um ano novo, ainda faltam alguns dias aí, é claro que nesse momento a gente vai, com muito prazer, desejar esse ano de 2026 com muita paz, com muito amor, com muito dinheiro, né? Quem não precisa, no bolso de cada um. Mas hoje é Natal, dia 25 de dezembro de 2025. Nós estamos começando nesta quinta-feira mais um programa para a Imperatriz e toda a região. Como nós fizemos aqui durante essa semana até aqui, hoje ainda iremos ver uma rodada de entrevistas, matérias que foram destaques dentro do nosso programa. E tudo isso para você. Nosso telefone é o 98125-7261. E é claro, nós temos aqui a melhor programação da cidade de Imperatriz. Justino Filho, meio-dia, Imperatriz 24 horas. Osano Silva, aí aos sábados e aos domingos, com Saúde na TV. O seu amigo Raidan Souza, com fatos e acontecimentos. E tudo isso para fazer a sua televisão de Imperatriz, o canal 4.1, uma televisão diferente, uma televisão com opinião, uma televisão que leva a verdade até você, pai de família, mãe de família, a você estudante, universitário, a você trabalhador e trabalhadora de todas as partes da nossa querida Imperatriz. Agradecendo aqui toda a nossa equipe, toda a produção. Vocês são maravilhosos. Sem vocês, eu não estaria fazendo esse programa tão especial na cidade de Imperatriz. Vamos lá, gente, para mais uma rodada de matérias e entrevistas. Vem comigo. Muito obrigado. E agora uma entrevista muito importante, hein? Para você que vai na farmácia comprar aquele medicamento, às vezes com receita, às vezes aquele medicamento que não precisa de receita, como descartar os medicamentos, enfim. Vamos falar aqui agora em nossos estúdios com a Lucélia Batista Firmiano, que é coordenadora do Conselho de Farmácia Imperatriz. Boa noite, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui pela primeira vez. Eu espero que em outras oportunidades a gente possa conversar mais, porque eu acredito que esse assunto vai ser bastante esclarecedor. Boa noite, obrigada pelo convite. Realmente é um assunto extremamente importante e extenso. Dá muitas entrevistas. Olha, primeiro para a gente saber o que faz o conselho, né? De farmácia na cidade de Imperatriz ou é na região. Como é que trabalha o conselho? O Conselho Regional de Farmácia, ele é estadual. Então, a nossa sede é em São Luís e nós temos 4 seccionais: Imperatriz, Balsas, Bacabal e Caxias. O que o Conselho Regional de Farmácia Imperatriz faz? Ele faz o registro, ele regulariza farmacêuticos, profissionais farmacêuticos e empresas. Então, o aluno que graduou em farmácia,
Após a sua graduação, ele vai para o Conselho de Farmácia fazer o seu registro, o que dá a ele aptidão para ele trabalhar como farmacêutico. E qualquer empresa que trabalhe na área de medicamentos e produtos farmacêuticos, ele precisa estar registrado no Conselho de Farmácia também. Quer dizer que o farmacêutico não trabalha somente na farmácia, ele pode trabalhar em outras empresas. Mas para isso é preciso de um registro como qualquer outro profissional. Correto. E o farmacêutico hoje, ele tem 147 ou mais de 147 áreas de atuação. Drogaria é apenas um espaço de trabalho do farmacêutico. Mas aqui, por exemplo, na nossa região, em Imperatriz, nós temos farmacêuticos em laboratório, em farmácia de manipulação, em hospitais. Nós temos farmacêuticos hoje aqui na região responsáveis por indústria de alimentos. Alimentos como bolos, polpas. Nós temos farmacêuticos também que podem atuar na área de alimentos e em muitas outras áreas. Na oncologia, nós temos uma quantidade enorme, mais de 147 áreas de atuação. E para o farmacêutico trabalhar nessas áreas, como por exemplo, em estética e oncologia, é obrigado que eles tenham, além do registro no conselho, eles tenham pós-graduação e especialização, né, específica na área. Muito bem. Agora, vamos tratar aqui de uma coisa que tem muito na cidade de Imperatriz, que são farmácias. Toda farmácia precisa de um farmacêutico, tem que ter, é obrigatório ter um farmacêutico. E quanto tempo o farmacêutico precisa estar na farmácia? Em 2014, a Lei 13.021 foi sancionada. Então, a partir de 2014, nós temos a assistência plena. O que significa isso? Que toda drogaria que tiver o estabelecimento aberto, se ela disser que ela vai trabalhar 8 horas por dia, ela tem que ter farmacêutico por 8 horas por dia. Aí eu vou abrir 24 horas por dia. Ele tem que ter farmacêutico pelo todo o horário de funcionamento. Então, é obrigatório ter o farmacêutico pelo período integral de funcionamento. O farmacêutico é importante até quando você chega para aviar uma receita, e ali ele vai no balcão, pega o medicamento e tal, mas existem outros medicamentos que ficam ali nos tabuleiros, aquele medicamento que você pega ali um sal de, enfim, aqueles medicamentos ali que não precisam de uma receita. Aqueles medicamentos, eles também precisam de uma orientação de um farmacêutico? Com certeza, sim. Nós temos os medicamentos que são para a prescrição médica, que ficam dentro do balcão da drogaria, e os medicamentos MIP, medicamentos isentos de prescrição médica. E eles podem ficar nas gôndolas, mas eles são isentos de prescrição, não de efeitos colaterais. E aí, mais do que nunca, quem adquire um medicamento desse, ele precisa ter a orientação do farmacêutico. O farmacêutico está ali não somente para dispensar o medicamento. Ele está ali, nesse ato de dispensar, o orientar como tomar aquele medicamento, a conciliação medicamentosa por causa da interação de medicamentos, como armazenar esses medicamentos em casa, por que ele tem que repetir essa dose de 12 em 12 ou de 8 em 8, conforme a prescrição médica, e é óbvio, o efeito colateral. Isso é fundamental, procurar o farmacêutico dentro das drogarias. Agora, você falou de tomar o medicamento de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Vamos supor que eu tomo o medicamento aqui 8 horas da manhã. No horário que dá 8 horas lá, eu não tomo esse medicamento, eu não consigo tomar esse medicamento. Aí eu tomo 1 hora depois, 2 horas depois. Tá tudo bem ou não? O que acontece com essa dose repetida, essa posologia que a gente chama no meio, né, da saúde? A posologia, ela é estabelecida porque esse medicamento, quando você toma ele 8 horas da manhã, ele tem um nível sérico, então é aquela dosagem que ele vai agindo no corpo. E aí até chegar 8 horas, que é o efeito dele, se não repetir a dose, começa a cair o efeito. Você acaba prejudicando o tratamento. Quer dizer que aquele não serve mais. É como se não servisse mais. Tem que começar tudo de novo. Teria que começar tudo de novo. Mas a gente sempre orienta. Esqueceu? Toma. A hora que lembrou, toma, para você não interromper o tratamento. Com relação a esse paracetamol simples que você compra aí no dia a dia, às vezes a criança está ali febril, enfim, existe também, o adulto também,
algum efeito colateral que precisa ser orientado pelo farmacêutico? Com toda certeza. O paracetamol, ele é extremamente tóxico ao fígado. Então, um paciente que tenha cirrose, ou que tem uma propensão, ou que faz muito consumo de álcool, ou de medicamentos também, e que não for orientado, ele corre um risco de estar sobrecarregando e tendo um efeito de colateral com esse medicamento, que é o paracetamol. Com relação ao descarte desse medicamento, às vezes a gente vai comprando, vai acumulando, vai comprando, vai acumulando. Medicamento também, eu acredito que vença como qualquer outro produto. Como é que se deve descartar? Eu devo abrir ali o vaso, jogar dentro, dar descarga, no lixo, enfim, de qualquer jeito? Ou existe um jeito certo de descartar? Medicamento vence. Medicamento é um produto perecível. Tá? E não só os vencidos. A gente tem muita prática do médico prescrever o medicamento, aí a caixa nem sempre vem com a quantidade que foi prescrita. Sim. Então pode sobrar 2 comprimidinhos, ou você foi ao médico, quem tem o uso contínuo do medicamento não está fazendo mais o efeito, aí ele trocou o medicamento e fica aquela sobra lá em casa. Acho que todo mundo tem uma farmacinha ou farmaçona em casa. Então, aqueles medicamentos precisam ser vistoriados. Esses medicamentos precisam ser vistoriados constantemente, para saber se venceu, se está com uma coloração diferente, ou se criou algum cristalzinho, esses medicamentos não podem mais ser utilizados. O que você vai fazer? Jogar no sanitário? Não. Não, né? Nunca. Primeiro, o medicamento é um produto químico. Ele contamina o solo e a rede freática. Sério? Com certeza, ele é medicamento. Ele é químico. E quando ele vence, ele degrada. E se ele degrada, o que era químico se torna em outra composição que pode contaminar o solo e a água. Então, não se deve, não joguem medicamentos no sanitário, na pia. Ah, sobrou um xarope, eu vou jogar na pia. Não jogue. Reutilizar, por exemplo, uma criança ali passou uma receita, o médico, para tomar aquele remédio, um antibiótico. A criança tomou ali o antibiótico, sobrou a outra criança deu o mesmo problema. Não, eu não vou no médico não, que eu já sei qual é, e dá o antibiótico para a criança. Esse é um risco muito grande. Não é? Primeiro é a automedicação. Mas acontece, não acontece? Constantemente. Por isso que a gente diz, procure um farmacêutico. Sim. Você vai fazer isso, todas as drogarias em Imperatriz e no país são obrigadas a ter um farmacêutico. Vá lá e tire essa dúvida. Olha, o meu filho pequeno de 5 anos tomou esse antibiótico aqui. O meu filho de 11 anos pode tomar, mas ele já está aberto há quanto tempo? Porque tem um período que você dilui, que ele pode estar aberto para não ter contaminação. A dosagem é diferente, 11, 12 anos, dependendo do peso, a dosagem que você vai tomar é maior do que o de 3, 5 anos. Existem vários questionamentos que devem ser tomados, realizados e cuidados antes de você automedicar o seu filho, o vizinho, o parente, o pai, a mãe. Isso não é bom. E quanto ao descarte de medicamentos, só para finalizar, hoje nós já temos empresas e drogarias que recolhem esse medicamento. E mesmo que não tenha lá aquela caixinha lá na entrada para recolher, toda drogaria ela é obrigada a ter um contrato com a empresa que vai destinar aquele medicamento para incinerar. Incinerado, então, né? eu comprei na drogaria lá da Vila Nova. Eu tenho confiança naquela drogaria, eu compro sempre lá. Venceu. Fulano, seu João, Dona Maria, lá da drogaria, venceu esse medicamento, eu trouxe para vocês descartarem de maneira correta, porque eu não quero jogar no lixo comum, porque vai contaminar o solo e a água. Não joguem, não descartem medicamentos de maneira inadequada. Isso retorna para a gente. Vai contaminar o solo, onde vai plantar uma cebolinha, vai voltar na água que a gente toma. Então, não façam isso. Procure um ambiente adequado para descartar. E já temos drogarias em Imperatriz que já faz esse recolhimento automaticamente. Conscientização muito bacana para quem está nos assistindo. Agora, eu imagino a quantidade de farmácia que tem na cidade de Imperatriz, o mercado farmacêutico é muito bom. Agora, o cliente vai lá, pede o medicamento, diz, olha, eu quero a orientação de um farmacêutico. Olha, não tem um farmacêutico aqui nesse momento. O que o cliente deve fazer?
procura outra farmácia. Ah, sim. Nós temos 300 mil, desculpa, não temos 300 mil, mas nós temos uma quantidade enorme de É drogarias. verdade. Eu, essa semana passada, fui fazer uma aquisição de uma receita, Ah. que a médica me prescreveu. Eu andei em todas as drogarias que nós temos na Bernardo Sayão. Sim. Todas. Primeiro, pesquisando valores. Segundo, vendo a presença do farmacêutico que poderia me ajudar Sim. a escolher o melhor medicamento. Então, não tem o farmacêutico para lhe orientar. O farmacêutico não está lá naquele momento que é proibido, ele tem que estar lá. Se a farmácia está aberta, ele tem que ter o farmacêutico lá. Procure outra empresa, procure outra drogaria, procure o farmacêutico da esquina da frente. Dê prioridade à sua saúde, à sua segurança. Não dê prioridade às empresas que não têm o farmacêutico. Porque a empresa que não tem o farmacêutico, ela está simplesmente fazendo com que você corra um risco de ser mal orientado ou de sair de lá com dúvidas e não tomar o seu medicamento de maneira correta ou o seu tratamento não fazer efeito. Com essa conversa aqui, eu acredito que as pessoas que chegam em algumas grandes farmácias na cidade Imperatriz, drogarias, e vê aquela pessoa atrás do balcão ali, imagine que seja farmacêutico. Nem todos são farmacêuticos. Não, nem todos são farmacêuticos, mas nós, como consumidor, em primeiro lugar, podemos observar na parede, porque é obrigatório ter lá o documento do conselho, que é a certidão de regularidade técnica, e o alvará da vigilância sanitária. E pedir a identificação daquele profissional que está ali atendendo. Você é farmacêutico? Não. Onde está o farmacêutico? Ah, sou eu. O senhor pode se identificar, por favor? Seu documento do conselho? O senhor pode, qualquer consumidor É um pode direito. ter essa conduta. É direito dele Muito bem. de ser atendido pelo profissional que esteja registrado no conselho e que comprove que ele é farmacêutico. Diferença do farmacêutico também, em farmácia tem bioquímico. Tem uma diferença, né? Grande. A farmácia, ela tem várias especializações. Só para comparar, tal qual a medicina. A medicina tem o médico ortopedista, tem o médico urologista, tem o médico que é dermatologista. Na farmácia, nós também temos as nossas especializações. Tem o farmacêutico da oncologia, da hospitalar, do laboratório. E esse farmacêutico que atua no laboratório, ele é o bioquímico, que hoje a gente nem tem mais esse título. Ele é analista clínico, certo? Então, o bioquímico, ele é uma especialização da farmácia. Ah, eu sou bioquímica, posso atuar em drogaria? Pode, porque ele fez primeiro farmácia e ele está habilitado a dispensar e trabalhar com medicamentos também. Olha que informação importante. Se por acaso algumas farmácias não tiver o farmacêutico, ela está passiva de algum procedimento, uma multa, enfim? Tá, com toda certeza. Nós Uma temos fiscalização. fiscais, tanto do Conselho de Farmácia quanto da Vigilância Sanitária. O Conselho de Farmácia, ele fiscaliza a presença do farmacêutico. Se aquela unidade, aquela drogaria não tem o farmacêutico, ela vai ser autuada. E ainda, além da autuação, o Conselho comunica à Vigilância Sanitária que ali não tem farmacêutico. O Conselho não tem poder de polícia de fechar, mas a Vigilância tem. Então, se não tiver o farmacêutico, pode ser até fechada essa drogaria. E é óbvio, qualquer cidadão brasileiro que for numa drogaria e essa drogaria não tiver farmacêutico, ele pode denunciar. Ele pode denunciar no conselho, ele pode denunciar na vigilância sanitária. Nós temos os nossos canais do site do Conselho de Farmácia, com a ouvidoria para ser denunciada. Nós tivemos uma denúncia bem pitoresca, que uma drogaria que estava vendendo ovo. Sério? Sério, nós tivemos essa denúncia, onde a drogaria aqui, Imperatriz, estava lá com uma banca de ovo. A fiscalização, como foi denúncia, a fiscalização é direcionada. Então, o fiscal do conselho foi lá, fez a orientação, teve um termo de inspeção, orientando que lá não é ambiente para venda de ovo. Certo? Então, pode denunciar. Todo mundo tem que requerer o seu direito, inclusive no PROCON, se quiser denunciar. A questão da automedicação. Como é que é? Se automedicar. Quais são os perigos? Totais. Né? Totais. Primeiro, quando você
se automedica, é porque você está sentindo um sintoma. Ah, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um medicamento. Aquela dor de cabeça, ela passa por um período, mas você só foi lá e conduziu o sintoma e não a causa. E a dor de cabeça, ela pode ser até um aneurisma. Você está mascarando a possibilidade de você descobrir algo pior e não ir ao médico para você tratar. Além de você impedir que esse tratamento seja feito em tempo mais rápido, você está simplesmente usando um medicamento que talvez nem seja o ideal para o que você está sentindo, tem efeitos colaterais que você pode sentir com essa automedicação, sem contar, por exemplo, o antibiótico, que a gente tinha um consumo enorme e ainda tem, nós criamos a resistência bacteriana. Nós tivemos aí no país a superbactéria, que nenhum medicamento combatia essa bactéria. Por quê? Porque todo mundo tomava medicamento antibiótico de maneira indiscriminada. Tanto é que hoje antibiótico é controlado. Você só pode comprar antibiótico se você tiver uma receita médica branca em 2 vias. Então, esse medicamento passou a ser controlado pelo uso indiscriminado. Uma dessas receitas fica lá com o farmacêutico. Fica, porque ali essa é receita... para título de fiscalização? De fiscalização. Nós precisamos fazer o registro dessa receita junto à Anvisa e junto à vigilância local. Agora, você falou ali de ovo na farmácia. Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas, falando agora há pouco, você me falava que em supermercados pode. Agora, uma nova lei, de repente, alguns supermercados podem aderir à questão de ter uma farmácia ali nas dependências, nas proximidades do supermercado. Como é que isso vai acontecer? Nós temos e tínhamos, né, e ainda temos, tramitando vários projetos de lei. E é óbvio, esses projetos de lei são diferentes. Tem projeto de lei onde estavam pleiteando colocar o medicamento lá na gôndola de supermercado sem supervisão nenhuma. Sim. Essa, graças a Deus, Isso é um não perigo. passou. Muito grande. E aí, lógico, acesso à criança, né, de maneira totalmente indiscriminada. Nós tivemos a notícia agora essa semana que teve um projeto de lei que deu sequência para a aprovação, mas de maneira diferenciada. O supermercado pode ter uma drogaria no seu ambiente externo, na galeria, seguindo toda a regulamentação da legislação sanitária, tendo espaço específico para aquela drogaria, obedecendo a legislação, obedecendo a questão de ter um farmacêutico lá dentro, orientando e sendo responsável por aquele ambiente. Nas gôndolas, não. Entendi. Assim fica bem melhor, né? Fica mais sério, mais seguro. Tá certo. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós temos outras matérias, mas eu acho... Algo que eu deixei de perguntar, que você acha interessante, olha, não perguntou, eu quero falar isso aqui, fique à vontade para as suas considerações finais. Fico muito grato. Em outras oportunidades, vamos ampliar esse assunto, falar com as pessoas mais, esclarecer mais, porque é de fundamental importância. Fique à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço e enfatizar a toda a população, a toda a comunidade. Medicamento é um produto que pode causar muitos riscos, até mesmo a morte, que a gente tem vários relatos de óbitos de paciente com uso indiscriminado ou incorreto de medicamentos. Todo estabelecimento de farmácia, drogaria, Imperatriz ou no Brasil, ele precisa ter um farmacêutico. Procure esse profissional, valorize a presença e cobre a presença desse profissional na drogaria. Ele é o melhor profissional para lhe orientar a respeito de medicamentos. E qualquer dúvida, procurem, denunciem o Conselho Regional de Farmácia. Nós estamos abertos para orientar e para ajudar no que for necessário. Farmacêutico é um profissional fundamental no tratamento de qualquer patologia. Como é que faz? Nós tem no nosso site, né, do crfma.org.br, a ouvidoria. É só entrar na ouvidoria e fazer a sua denúncia. É anônima. Então, a pessoa pode ficar extremamente à vontade, que essa denúncia não vai ser divulgada quem fez a denúncia, e o conselho, através da denúncia, ele vai direto
tem uma fiscalização específica para aquela denúncia. Eu agradeço imensamente, reforço, procurem o farmacêutico. Esse profissional, ele é capaz de lhe auxiliar a manter o tratamento e a resolver ou a auxiliar a cura, dependendo da sua patologia. Muito obrigada, boa noite. Que entrevista maravilhosa aqui. Nós entrevistamos a Lucélia Batista Firmiano, que é a coordenadora do Conselho de Farmácia em Imperatriz, mas é regional. Nós voltamos em instantes com outras informações. Não saia daí. Raidan Souza na TV. Autêntico. Original. O inverno definitivamente chegou e junto com ele aquele problema antigo do seu telhado começa a incomodar ainda mais, seja na empresa, no galpão ou até mesmo na sua casa. Um telhado quebrado, vazando ou deteriorado só traz preocupação, prejuízo e desconforto. As telhas termoacústicas Isotins são a solução ideal para substituir esse seu telhado antigo. É mais resistência, mais conforto térmico e acústico, acabamento moderno e proteção de verdade. Não espere o problema piorar. Chega de passar sufoco. Venha já fazer o seu orçamento aqui na Isotins. Em Imperatriz, a Casa das Telhas é distribuidora exclusiva das telhas Romana e Portuguesa, da Cerâmica Livramento. Lembramos que distribuímos em toda a cidade de Imperatriz e também nas cidades da região. Telhas com durabilidade, telhas duplas, da melhor qualidade, com preços especiais para você. Endereço Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Telefone 999-9227-3270. Tá precisando de dinheiro hoje mesmo? Solicite o saque do seu FGTS na Cred Moura. O crédito é enviado via Pix, cai na sua conta em 1 minuto. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS e BPC Loas, rápido e seguro. Também é na Cred Moura. Consórcio de carros e moto, empréstimos com o seu cartão de crédito, empréstimos para Polícia Militar, bombeiros e outros servidores estaduais, vai na Cred Moura. Agora em novo endereço, Rua Pará, entre as ruas Avenida Getúlio Vargas e Luiz Domingues, próximo ao Socorrinho. WhatsApp 99 98162 3800. Cred Moura, empréstimos rápidos e seguro. Conte com a mais nova loja de produtos naturais da região, Empório Bem Natural. Aqui você encontra saúde, bem-estar e qualidade de vida em cada produto. Além disso, tire todas as suas dúvidas com a nossa terapeuta e também com a nossa psicóloga, que estarão prontas para orientar você no cuidado com o corpo e a mente. Venha conhecer e descubra o poder da natureza aliado ao cuidado profissional. Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, Bacuri. Fone Zap 984 82 42 89. Raidan Souza na TV. Autêntico. Original. Já de volta do intervalo comercial e como nós havíamos prometido, nós estamos recebendo aqui o médico cardiologista Dr. Vitor Dias, que tem prestado aqui um trabalho excelente na cidade de Imperatriz e aqui dentro do nosso programa, sempre trazendo informações importantes. É sempre um privilégio poder recebê-lo aqui. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar para quem já ouviu, para quem não ouviu, para quem viu, enfim. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Raidan. Boa noite a todos os nossos telespectadores aqui da região Tocantina. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje para falar um pouco mais para vocês a respeito de cuidados com o coração. Eu acho que vale muito a pena falar a respeito disso e essa abertura que você nos dá é muito importante. Muito obrigado. Doutor, esse tempo muito quente muda alguma coisa, por exemplo, para quem tem um colesterol mais alto, para quem tem de repente uma pressão mais alta, enfim, esse tempo quente, ele prejudica o coração dessa pessoa? Olha, a gente tem vivido aqui em Imperatriz, aqui um outubro bem quente, né? De fato, o tempo mais quente, né, extremos de temperatura, ou seja, muito frio, não é o caso aqui, ou muito quente, que é o caso aqui, exigem mais do coração. Então existe um estresse no organismo por conta do tempo muito quente, né? Então hoje em dia tem estudos que mostram que lugares que têm ondas de calor geralmente
tem mais eventos de infarto e de derrame. Tá? Então, as pessoas que já têm algum problema de saúde, que seja hipertensão arterial, pressão alta ou colesterol alto, né, tem que redobrar os cuidados. Né? Então, é importante, às vezes, evitar a atividade física em horários que esteja muito calor, sempre se hidratar adequadamente, né? Evitar fazer atividade física em jejum, sem estar se alimentando bem também, porque senão a pessoa pode ter uma hipoglicemia, pode ter uma situação às vezes até grave, e a hidratação é fundamental. Lembrar que o idoso, ele perde o reflexo da sede, ele toma menos água, então ficar em cima do voo, em cima da avó, olha, tome água, é importante, né? Então isso é fundamental. E a prática de atividade física é evitar o tempo de muito calor. Com relação à água, doutor, a gente só bebe água quando está com sede ou não? A gente tem que se hidratar todo o tempo? Tem que se hidratar todo o tempo. Não tem um número mágico, a gente fala em 2 litros, às vezes 3 litros, né? Mas não assim, está com sede não, né? Não, ainda mais aqui em Imperatriz. Sim, tá bom. E assim, a sua urina estando clara, significa que você está tomando uma quantidade de água boa. Doutor, uma pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte, as pessoas mais idosas, de repente alguém diz, olha, passou uma raiva, acabou morrendo do coração. Pegou um susto, acabou morrendo do coração. Isso pode acontecer para quem de repente tem um problema, não fez um check-up, não fez ali algum tipo de exame, deixou passar em branco. Isso pode ocorrer de fato? Pode acontecer. A gente vê, existe até uma coisa chamada síndrome do coração partido, né? Que é um problema no coração quando a pessoa tem um estresse muito grande, o falecimento de algum parente próximo, uma situação de estresse intenso, e aí o coração tem uma descarga de adrenalina no organismo, isso faz mal ao coração, e aí a pessoa desenvolve uma insuficiência cardíaca, o coração fica fraco de repente. Então isso é uma situação extrema que pode acontecer, mas é claro que infarto, derrame também pode ter relação com o estresse. Hoje em dia, a gente tem umas zonas no mundo chamadas zonas azuis, que são locais que as pessoas vivem muito. 110, 120 anos. Então, foi estudado esses locais. Então, por exemplo, a ilha de Okinawa, no Japão, a ilha de Sardenha, na Itália. E o que se percebeu é que essas pessoas não tinham um estilo de vida, às vezes, tão saudável, mas eram pessoas que se submetiam menos ao estresse crônico. Então, esse estresse crônico do dia a dia, da pessoa sempre atrasada, comendo rápido, não dormindo adequadamente, tudo isso depois chega à conta para o organismo. Né? Então, levar uma vida mais tranquila, na medida do possível, né? Tentar ter metas que você consiga atingir ali sem se exasperar, isso é muito importante. A gente, às vezes, se coloca a muitos, assim, cobra a si mesmo demais. Né? Muitas metas a alcançar, e às vezes não combina isso com o tempo e tem que andar correndo o tempo todo, não é isso? Isso não é vida, né? Então, assim, o ideal é a gente levar a vida mais tranquilo. A gente não leva nada dessa vida, né, Raidan? Então, a gente não tem que levar a vida tranquila, tem que tentar evitar sentimentos negativos, de raiva, de ódio. Ano que vem já tem política de novo, então assim, vamos evitar. O futebol também, né, gente? Hoje tem um jogo, um jogo aí. Então vamos, claro, torcer pelo time de coração, mas não vamos arrumar briga. É, né, verdade, é verdade. É sempre bom trazer aqui, porque a gente descobre coisas novas. O coração parece que é uma parte muito ampla de se conversar a respeito do coração, porque o coração realmente é uma parte muito importante do nosso corpo. Se não a mais importante, não é isso? Sou suspeito para falar, né? Assim, lá antigamente, lá os gregos falavam que era a sede das emoções, né? E hoje em dia a gente sabe que de fato as emoções influenciam muito no funcionamento do coração. Sim. Então a gente sabe que não é só a questão da pressão alta, do diabetes, do colesterol, do cigarro, mas é a pessoa levar uma vida mais em paz. Doutor, o que a pessoa deve procurar o médico imediatamente? De repente, eu senti algo, mas eu acho que não é muito sério não, com relação ao coração. Olha, quais são os sintomas? Os sinais de alerta, o que a gente mais se preocupa são alguns. Então, assim, principalmente dor no peito. Né? Existe uma dor mais típica de problema no coração, que a gente chama de dor anginosa, que é uma dor que é um aperto ou uma queimação, geralmente no lado esquerdo ou no meio do peito, de forte intensidade, que começa quando a pessoa faz alguma atividade física ou tem algum estresse emocional, que pode estar associada à sensação de falta de ar, suadeira fria, enjoo, às vezes a pessoa provoca, vomita, e dura entre 5 e 15 minutos, a pessoa faz repouso ali, costuma melhorar. E essa é a dor que a gente mais se preocupa. Ela começa aqui no peito, pode ir para o braço esquerdo, pode vir para a região da garganta, pode vir para a região do estômago, eventualmente para o braço direito também. Então esse é o sintoma principal. Mas assim, falta de ar, esse é o mais cansaço. comum, né?
É o mais comum, mas assim, por exemplo, idoso, mulheres, diabéticos, às vezes tem sintomas que não são tão típicos. Então a pessoa tem lá só a suadeira fria, a pessoa tem lá um cansaço desproporcional, andou um pouquinho, já cansou. Então a gente tem que, assim, claro que o médico, as equipes de saúde têm responsabilidade sobre a saúde do paciente, mas o paciente também tem autonomia, o paciente também tem que se cuidar. Então a gente tem que conhecer o nosso corpo, né? As pessoas têm que entender os sinais do corpo. Isso aqui não está legal, vamos ver o que está acontecendo, para descobrir as coisas num momento que ainda dá para a gente tratar, ainda dá para a gente correr atrás. E, doutor, a gente sabe que existem algumas manobras, por exemplo, quando a pessoa se engasga e tal. Ou seja, quando a pessoa sofre ali um princípio de infarto, está doendo, chama um médico, mas de repente se a pessoa cair, tem alguma manobra que se aconselha a fazer? Ótimo, excelente pergunta. É assim, como é que funciona? Primeira coisa, a pessoa caiu na sua frente. Então você vai checar a responsividade. O que é isso? Você vai encostar na pessoa de maneira assim, forte, né? Chama, fulano, acorda. Aí, se a pessoa não responder e você estiver sozinho, a orientação é você já ligar para o 192, se você estiver sozinho. Se tiver em duas pessoas, um liga para o 192 e o outro começa a massagem cardíaca. A massagem cardíaca deve ser feita com o braço estendido. Você deve baixar o tórax da pessoa ao máximo que você conseguir, geralmente são 5 centímetros, e numa velocidade de 100 por minuto que a gente coloca, mas é uma velocidade rápida. Essa é a massagem mais efetiva. Hoje em dia a gente não usa mais a questão do boca a boca, por uma série de questões, mas a gente sabe que iniciar a massagem o quanto antes é o ideal. Tá? Simultaneamente alguém tem que chamar o SAMU. Tá? Porque o SAMU, eu trouxe até aqui o DEA para mostrar hoje, o SAMU vai vir com a estrutura necessária para continuar com os cuidados de reanimação dessa pessoa. Tá? Então, assim, é importante a gente ter, inclusive, programas de educação para que as crianças nas escolas já saibam como fazer a reanimação, porque isso salva a vida de fato. Reanimar. A própria pessoa ali pode reanimar antes que o médico... Pode acontecer. Não só pode, como deve. Iniciar a reanimação, mas, como eu falei, tem que chamar o SAMU. Isso salva a vida da pessoa mesmo? Salva, porque a hora que você está fazendo a massagem, você está mantendo a circulação. Entendeu? Então o sangue está circulando na base da massagem. Para bombear o coração. Isso, né? Como se você fizer, além de você estimular o coração, né, que ele pode voltar pela massagem, inclusive, se a pessoa tiver em parada respiratória, alguma outra coisa, isso pode ajudar a pessoa também a melhorar. Doutor, relacionado à pressão, qual é a mais perigosa para o coração? Aquela que sobe ou aquela que desce? A mínima ou a máxima? Sim. Se é a pressão alta ou a pressão baixa? Isso. Tá. A pressão alta é uma doença que a gente tem que combater, é o que mais está associada a risco de evento, que é infarto e derrame. Né? A pressão baixa já é assim, às vezes a pessoa tem um desmaio, a pessoa está num culto, numa missa, já viu isso? Sim, e a pessoa de repente desmaia. Essa pressão baixa ela pode ser ruim também, que a pessoa pode se machucar, mas se a pessoa estiver bem hidratada, evitar excesso de calor, às vezes tem que usar meia elástica também, que pode ajudar, evitar levantar e se levantar rapidamente, porque tem pessoas que têm mais tendência, né, a pressão cair. Então, tomar mais cuidado nesse sentido. Tomar um banho de repente. Aconteceu com minha filha agora, só para tomar um banho de repente com o corpo. O pessoal antigamente dizia, banhar com o corpo quente. Isso realmente é verdade? Assim, o excesso de calor pode fazer a pressão cair, em quem tem tendência de pressão cair. Porque se de repente a pessoa está dormindo, aí ela acaba de acordar, não esfria o corpo. Os mais velhos dizem, aí vai tomar um banho, isso pode causar alguma coisa? Não. Se for um banho muito quente... Um choque térmico. Porque está em jejum. Não tomou água, levantou e foi para o banho quente. Tem tudo para a pressão cair demais. Se a pessoa já tem essa tendência, não é bom. Tá, ok. E doutor, o senhor trouxe um equipamento aí, né? Uma novidade. Você pode mostrar para a gente? Eu fiz questão de trazer, porque a gente teve esse caso recente aqui em Imperatriz. E aí, gente, é o seguinte, fora do Brasil é comum a gente ter esse dispositivo em restaurantes, em academias, em rodoviárias. Ele chama desfibrilador externo automático. Ele pode ser operado por um leigo, não precisa ser médico para isso, porque ele vai te dando as ordens do que você tem que fazer. Eu trouxe aqui, ó, o DEA, tá? Então, assim, ele não está ligado aqui, mas... Ele vai dando a orientação. Isso, ele mesmo te fala, né? Deixa eu ver se ele ligou aqui. Tecnologia avançadíssima, né? Aqui. Tórax do paciente. Aí ele falou, conecte as pás no tórax do paciente. As pás, eu não vou abrir aqui porque é uso único, são essas pás aqui. Certo.
Aí ele mostra aqui no É visor... como se fosse um adesivo? É, um adesivo, justamente. Aí ele mostra aqui no visor o local para colocar as pás. Ele vai ficar falando isso porque eu não coloquei as pás. Entendi. Aí ele vai sentir o ritmo, porque tem alguns ritmos do coração. Vou desligar, senão ele vai ficar falando sem parar. Ele vai sentir o ritmo do paciente e vai entender se é um ritmo de parada cardíaca que precisa de choque. Se precisar de choque, ele vai pedir para você se afastar. Isso tudo ele faz automaticamente. Se afaste, choque apropriado. Ele vai pedir para você se afastar e vai dar o choque, tá? Inclusive, Existe uma voltagem para cada caso? Ou não? Existe. A voltagem geralmente são 200 joules, essa do bifásico, do monofásico 360 joules. É a diferença entre, esse aqui é bifásico, é a diferença entre os aparelhos mais novos e mais antigos. Um dá um choque maior, o outro dá um choque menor, mas os dois são efetivos, tá? Esse aparelho, gente, o ideal seria que em locais de grande fluxo de pessoas a gente tivesse disponível. No shopping, em hotéis, em academias. E no Brasil, eu desconheço que exista uma lei a respeito disso, tá? Interessante. Assim, essa questão desse caso recentemente me colocou a situação de talvez iniciar uma campanha aqui em Imperatriz, junto à Associação Comercial, Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Conselho Regional de Medicina, para estimular que as pessoas os empresários, que as pessoas que fossem responsáveis por esses locais que eu falei, né? Isso, investissem. Não é um aparelho barato, é um aparelho caro. Claro. Mas assim, quanto vale uma vida? Vale, não tem nem preço, né? Eu acho que não tem, entendeu? Tem valor. Sim, se a gente valoriza a vida, então a gente tem que buscar essas situações, entendeu? Então eu acredito que vale muito a pena adquirir esse aparelho, tá? Então vamos até ver se a gente começa a fazer essa campanha, sim. Porque às vezes um caso, uma tragédia como essa que aconteceu, sensibiliza as pessoas de que, poxa vida... A tragédia que o senhor está falando que aconteceu, você pode relatar ela aí? Aquela moça de 27 anos. Aquela moça, ela poderia... Né? Eu não sei. A gente poderia, a gente coloca poderia, né? De repente... Como eu não sei qual foi o estado da necrópsia dela, né? Mas assim, a gente não pode fazer hipóteses em cima de uma coisa que a gente não sabe o que aconteceu. Eu digo, poderia no caso de que talvez, né? Eventualmente, mas assim, a gente não sabe se era um caso de aparelho ou não, entendeu? Porque a pessoa pode ter uma parada por vários motivos que não só o coração. E vários, inclusive aquele amigo nosso que é médico aqui, que também sofreu infarto, morreu aqui, outro cidadão que fazendo caminhada também aqui, vários casos ocorrem na cidade de Imperatriz, ou seja, quer dizer, importante demais sempre dessa campanha, inclusive a gente vai dar o espaço aqui para que a gente possa massificar essa ideia, porque é uma ideia fantástica, vai salvar muitas vidas. Eu pensei assim, adote um 10, salve uma vida, eventualmente vale a pena, né? Ou seja, os empresários se unissem ali no calçadão, no shopping, Imperatriz. Calçadão. Eu acho que uns 5... em alguns pontos já seria um início muito bom, né? Sim. Tem programa fora do Brasil em que tem um drone que leva o DEA. É mesmo, que até isso existe. Japão, China, tem essas coisas, entendeu? Nós estamos atrasados ainda, então. Mas a gente está desenvolvendo. Já estamos aqui com a ideia aqui no programa, né? Muito bom. Quer dizer que isso aí... e qual seria a sua ideia para que isso pudesse chegar nessas autoridades, enfim, para que pudesse, de repente, essa campanha trazer pelo menos um teste, vamos colocar em alguns pontos aqui da cidade, seria muito interessante. A gente teria que mobilizar as instituições, né? Então vamos ver se, eu pretendo, a questão é tempo para a gente correr atrás de tudo, né? Sim. Mas assim, acho que até hoje divulgando eu posso encontrar a ajuda de outras pessoas, né? Para a gente poder correr atrás disso, acho que seria um projeto bacana para a cidade de Imperatriz. Outra coisa fundamental também que eu queria falar aqui é a respeito da atividade física da pessoa. Tomar cuidado com algumas coisas. Então, no consultório, a pessoa fala, doutor, tomei o pré-treino e passei mal. Aí você pergunta para a pessoa, mas o que tinha no seu pré-treino? Ah, doutor, nem imagino. Então, assim, você não pode ingerir um negócio, você não sabe o que é, entendeu? Então, vamos ver a quantidade de cafeína que tem nesse pré-treino, o que tem nesse pré-treino, entendeu? Outra coisa, uso de hormônio. Raidan, isso virou uma epidemia. O povo usa o hormônio como se fosse... Entendeu? O hormônio, ele dá o que na pessoa? O que ele faz em alguém que quer mudar o corpo? O hormônio, ele vai melhorar a questão de... A pessoa vai adquirir mais massa muscular, vai ter muitas vezes mais disposição, né? Pode aumentar a libido. Só que, assim, ele cobra um preço também se
usado de maneira errada, né? Então, o ideal é a pessoa procurar profissionais que tenham experiência e formação na prescrição de hormônios, né? São os nossos colegas endocrinologistas, os urologistas, no caso dos homens, os ginecologistas, no caso das mulheres, né? Que façam uma avaliação com um profissional que saiba o que está fazendo e que use a dose adequada de acordo se há indicação ou não. Essa massificação do uso de hormônios, a gente tem visto aumento de infartos em pacientes jovens e muitas vezes você procura uma causa e encontra a questão do hormônio, porque o hormônio pode aumentar o colesterol, o hormônio pode aumentar a pressão arterial, então tem uma série de outros efeitos que não só os efeitos estéticos. Então a gente buscar muito a estética a qualquer custo é muito perigoso. Muito perigoso. Doutor, não seria ideal todas as academias, eu não sei se isso existe, fazer uma avaliação em cada pessoa que vai fazer ali exatamente as suas atividades? Existe, né? Eu até tive conversando com o pessoal do Conselho de Educação Física, inclusive é um conselho que a gente tem que conversar também, a respeito disso, e existe um questionário, né? Só que isso é uma coisa que não está ainda em todas as instituições, mas em princípio a pessoa responde um questionário e aí, se a pessoa tiver algum sintoma, eventualmente o profissional lá fala, não, você tem que procurar um médico para ser avaliado para ter a liberação. A gente vê isso às vezes em piscina pública, né? Que tem que ter liberação para a senhorinha fazer hidroginástica. Se bebe e tal. Isso, mas assim, liberação atividade física, né? A pessoa que vai fazer, a senhora vai fazer hidroginástica lá, então tem que fazer a liberação. Então assim, a gente vê em alguns locais, mas não vê em todos. O ideal seria a gente sistematizar isso e organizar, né, para que a gente evite algumas situações. Doutor, e os trabalhos? Trabalhando muito na cidade de Imperatriz, os homens estão procurando mais o médico, como é que está acontecendo? Não, eu acho que, no geral, as pessoas hoje em dia, até por esses movimentos de corrida que a gente vê em Imperatriz, né, as pessoas hoje em dia têm procurado mais se cuidar, né? Felizmente, no Brasil, a gente percebeu que a coisa de 20, 30 anos diminuiu muito a questão do cigarro, né, que foi uma vitória tremenda. Demais. A gente via os atores, as atrizes fumando. Hoje em dia ninguém vê propaganda de cigarro, ainda me lembro do que dizia Hollywood, é isso aí. Tu lembra, Genuíno Cavalcante? Então, quer dizer, diminuiu muito isso, né? Eu acho que as pessoas estão se cuidando porque é o ideal, né? O ideal é você levar uma vida mais saudável para você viver mais e melhor. A cerveja também, ela pode causar algum dano? Tudo em excesso, até as coisas boas e excesso podem ser ruins. E não beber? E não beber nada pode também causar? Por exemplo, eu tenho 18 anos que não bebo nem refrigerante. Que bom. Eu só bebo água, suco, e eu posso dizer que parei, não posso, estou com 18 anos já. Sim. Quer dizer que isso não faz mal não, né? Não tomar. Não. Tem gente que diz assim, Raidan, tu tem que tomar um álcool. Tem gente que fala assim, toma um vinho. Eu falo, rapaz, eu não tomo nem vinho. Aí fala, tem que ter um pouco de álcool no sangue. Eu fico, será se eu estou errado? Isso daí já caiu por terra. Isso já caiu por terra. Mas no passado tinha, né? essa história, tá? Sim. Hoje em dia a gente sabe que o álcool, a rigor, é uma substância tóxica. Sim. Essa que é a verdade. E que a pessoa pode beber, mas assim, existe risco. Não existe quantidade segura. Sim. Quando você bebe, você tá tendo um risco de ter algum problema com isso. Pode ser para o fígado, pode ser para o coração, pode ser para uma série de sistemas do organismo, né? Então, assim, você está assumindo um risco quando você bebe. Essa é a realidade. Mas é uma droga socialmente aceita e que é utilizada. A questão é o abuso, né? Como tudo na vida. Qualquer coisa em excesso vai dar problema. O refrigerante. Aí é um problema, hein? Mas, não traz bom... O Cristiano Ronaldo, você lembra quando ele tirou? Se tirou. A verdade, aquilo é muito doce, né? Principalmente aquele que não é zero, né? Então é muito açúcar. E assim, a rigor não tem benefício do ponto de vista de nutrição. Sim. Entendeu? Então assim... É só o sabor mesmo e... substitui por um suco, né? Sim, suco natural, né? Sem açúcar. Olha, tá vendo aí, Tony Filho? Como é que é? Aquele rapaz ali gosta de coca demais. Entendeu? Só que é viciado em coca. Eu tenho 18 anos, que posso dizer que não tomo nem bebida alcoólica, nem refrigerante. Bom. Enfim, só água, suco. E doutor, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. Sempre o nosso espaço vai estar aqui franqueado, sempre que tiver novidade e sempre que a gente possa bater esse papo, porque... hoje tem alguém assistindo, amanhã não tem, outras pessoas, enfim, essas informações são de fundamental importância, ainda mais quando se trata do nosso coração. Algo que eu deixei de perguntar, diga também onde é que você está atendendo, aí fique à vontade, dê o telefone, as redes sociais, fique à vontade.
Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Eu sempre que você me chamar, eu venho, porque eu acho que é muito importante esse trabalho de divulgação. Eu atendo na clínica de Ag Centro, de Ag Cordes, na Avenida Dr. Dorgival Pinheiro de Souza, número 1091. O telefone nosso lá é o 99 98256 2650. Esse também é o WhatsApp. Nas redes sociais podem me seguir. O meu Instagram é Dr. Vitor Dias Neto. E lá eu falo a respeito dessas coisas de saúde, dessas coisas de prevenção e das coisas que eu acho que é importante para as pessoas viverem mais e melhor. Muito obrigado. O espaço estará sempre franqueado. Conversei com o Dr. Vitor Dias, cardiologista, que deu esclarecimentos importantes e outras vezes vai estar aqui conosco, claro, também trazendo outras informações. Eu volto no instante. Raidan de Souza na TV. Autêntico. Original. Conte com a mais nova loja de produtos naturais da região, Empório Bem Natural. Aqui você encontra saúde, bem-estar e qualidade de vida em cada produto. Além disso, tire todas as suas dúvidas com a nossa terapeuta e também com a nossa psicóloga, que estarão prontas para orientar você no cuidado com o corpo e a mente. Venha conhecer e descubra o poder da natureza aliado ao cuidado profissional. Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, Bacuri. Fone Zap 984 82 42 89. Em Imperatriz, a Casa das Telhas é distribuidora exclusiva das telhas Romana e Portuguesa, da Cerâmica Livramento. Lembramos que distribuímos em toda a cidade de Imperatriz e também nas cidades da região. Telhas com durabilidade, telhas duplas, da melhor qualidade, com preços especiais para você. Endereço Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Telefone 999-9227-3270. Tá precisando de dinheiro hoje mesmo? Solicite o saque do seu FGTS na Cred Moura. O crédito é enviado via Pix, cai na sua conta em 1 minuto. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS e BPC Loas, rápido e seguro. Também é na Cred Moura. Consórcios de carros e moto, empréstimos com o seu cartão de crédito, empréstimos para Polícia Militar, bombeiros e outros servidores estaduais, vai na Cred Moura. Agora em novo endereço, Rua Pará, entre as ruas Avenida Getúlio Vargas e Luiz Domingues, próximo ao Socorrinho. WhatsApp 99 98162 3800. Cred Moura, empréstimos rápidos e seguro. O inverno definitivamente chegou e junto com ele aquele problema antigo do seu telhado começa a incomodar ainda mais, seja na empresa, no galpão ou até mesmo na sua casa. Um telhado quebrado, vazando ou deteriorado só traz preocupação, prejuízo e desconforto. As telhas termoacústicas Isotins são a solução ideal para substituir esse seu telhado antigo. É mais resistência, mais conforto térmico e acústico, acabamento moderno e proteção de verdade. Não espere o problema piorar. Chega de passar sufoco. Venha já fazer o seu orçamento aqui na Isotins. Raidan de Souza na TV. Autêntico. Original. Sou eu, Raidan de Souza, de volta do intervalo comercial. Muito obrigado. Mandar um alô aqui para todos lá da Casa das Telhas. Telhas duplas, telhas romanas, telhas portuguesas, representante da cerâmica, tem que lembrar aqui, mas é onde você vai comprar telhas duplas com durabilidade, qualidade, preços especiais. Lembrando que distribuímos em toda a cidade de Imperatriz e também nas cidades da região Tocantina. Um abraço ao meu amigo Josa, um abraço a todos da Casa das Telhas, localizada na rua Silvino Santos, número 5, em frente ao campo do Ouro Verde. Como nós havíamos prometido, a nossa primeira entrevistada hoje, nós temos entrevistadas aqui no nosso programa. Nós vamos conversar com a podologista Maria dos Reis. A gente, inclusive, vai saber o que faz uma podologista, enfim, como estão as atividades dela. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que estão os trabalhos, o que a gente pode falar, eu diria, da podologia?
Boa noite, Raidan. Boa noite. Boa noite, imperatrizense e região, né? E Davinopolitanos? Davinopolitanos, e é de muita importância isso. Então, a podologia, ela é da área da saúde. Então, e está em crescimento. Que bom. Tanto em Imperatriz como região. E é uma área da saúde e bem-estar também. A podologia, ela trata exatamente as podopatias dos pés. Podopatias. Dos pés. Então, fungos, unhas encravadas, também temos também a parte de pés de risco, né, que são os pés diabéticos. Tem aquela situação do calcanhar também que eu já vi. Tem. Aquilo ali também trata? Tratamos. É calcanhar que chama mesmo na podologia? Calcânio. A calcânio, pronto. Tá vendo como Tem é a bom a gente fascite aprender? plantar também. Sim. O meu foco também é Olha aí. esporão de galho, esporão de calcânio. Esse meu produtor aí é. Ei, Isso. sim. O podologista, que estuda a área da saúde, que ele está apto para essas patologias, ele também tem acesso a encaminhar para os outros profissionais. Entendeu? Entendi. Então, é a junção. Quando Então, é que encaminha para os outros profissionais? Quando é que vocês percebem que tem que fazer o caminhamento? olha, quando você chega numa cadeira de um podologista, ele vai fazer uma avaliação. Ele vai fazer uma consulta. E nessa consulta ele vai indicar se precisa ir para um ortopedista, para um dermatologista. Entendi. São vários os fatores que levam também os pés de risco. Eu sou apta na unha encravada. Sim. A A unha encravada aqui é um problema sério. muito sério e leva a outras compensações também. Leva? Leva. Quer dizer que não é só Leva. aquele, vou falar aqui na linguagem popular, aquele pus que cria, que dói, Não. que lateja. A unha encravada, ela Eu nunca tive leva... unha encravada não, só que me falaram, viu? A unha encravada, ela tem também, ela leva até a amputação, Sério? E se a pessoa tiver outra doença tipo a diabetes? tipo a diabetes. Então, aí a gente encaminha para outro profissional. Mas vocês também tiram ali? Também, a gente também está na prevenção. Então, na prevenção do pé diabético, do pé de risco, a gente está apto para direcionar para qualquer profissional da área da saúde, certo? E a unha encravada, ela é a que mais leva à amputação. Sério? Sério, e principalmente numa pessoa diabética. Entendi. Então, as Qual é a unha consequências... do pé que tem a tendência de encravar mais? A unha do... O hálux, Qual que é o ela? dedão. É do dedão. O vulgo dedão. É do dedão, pronto. Quer dizer que ela encrava. O que causa? O que causa essa situação no pé de uma pessoa? São vários fatores. Além da genética também, tem também o corte incorreto das lâminas, certo? As lâminas são as São unhas. as unhas, que é uma Tá falando proteção. da forma tecnicamente, eu estou gostando, estou aprendendo. Isso. Sim. Que são, essas lâminas, elas são proteção, mas a partir do manuseio dela, que a pessoa não sabe fazer um corte correto, não sabe, porque elas são vários graus da unha encravada. Então, tem do 1 ao 5º grau da unha encravada. Então, esses graus é que vai fazer com que a pessoa se cuide, ou que também vai levar uma amputação no idoso, ou até mesmo uma criança, ela tem uma unha encravada também. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você está falando dessas situações aí com relação... Eu queria saber qual é a maneira certa de cortar a unha do pé. Porque tem gente que gosta ela mais arredondada, tem gente que gosta ela mais feito o canto em cima assim. Qual é a maneira correta para que que possa evitar essa situação? Existe ou não? Não é exatamente o que eu gosto, é a fisiologia. Quer dizer, tudo tem um parâmetro, tem uma direção. Então, cada pessoa tem uma fisiologia, tem uma forma dessa lâmina. Entendi, quer dizer, da formato do dedo da pessoa. Isso, de acordo com a formação da lâmina que tem o corte dessas lâminas. As lâminas, que são as unhas, elas indicam, por exemplo, ela cresce de uma forma em que eu percebo a maneira que eu tenho que cortar? Elas indicam vários fatores. Inclusive na saúde, quando você senta para uma avaliação, eu sei exatamente para quem te direcionar e para quem também você procurar uma ajuda, porque o que acontece nas lâminas? Ela te diz tudo o que está acontecendo no teu corpo. Sério?
o seu pé fala tudo o que está acontecendo com o seu corpo. Agradecer você mais uma vez por essa imensa audiência, por essa preferência, a você que tem nos encontrado, a você que tem falado. Olha, Raidan, eu estou acompanhando sempre que posso o seu programa, me parabenizando, afinal de contas o programa é toda uma equipe e a gente tem feito melhor. É claro que não é fácil nós fazermos um programa que abranja toda a região tocantina, mas nós temos feito o possível para que esse programa chegue, eu diria que redondo aí na sua televisão. Você também pode acompanhar a gente através do YouTube, toda a nossa programação. Gente, o nosso tempo acabou, mas amanhã nós voltamos aos estúdios e, claro, contamos com a sua audiência e com a sua preferência. O telefone está ligado, 981-25-7261. Beijo, Imperatriz. Tchau, tchau, região. Feliz Natal. Raidan de Souza na TV. Autêntico. Original. Raidan de Souza na TV. Oferecimento Cred Moura. Empréstimos rápidos e seguro. Empório Bem Natural. Produtos naturais que salvam vidas.